pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai continuar nossos estudos aí sobre os cálculos estequiométricos, certo? Na aula anterior a gente introduziu eles e hoje a gente vai dar continuidade conhecendo alguns novos conceitos sobre isso, ok? Antes de tudo, vamos relembrar o que a gente já conheceu na aula passada. Primeira coisa, a gente viu aqui o que era uma massa atômica, certo? E que ela é expressa em U, mas ela pode ser convertida aí para grama por mol, certo? Então a gente tem aqui ela em U e pode ser convertida em grama por mol, certo? Então a gente tem aqui, ó, a massa atômica, ou seja, a massa individual de cada átomo, e também a gente vai ter a massa molecular, que é a soma de todos os átomos que participam ali dessa molécula, certo? Então aqui, ó, a gente tem uma molécula de HCl, ácido clorídrico, um ácido bem forte. Aí a gente tem aqui, ó, a massa do hidrogênio 1U, ou 1 grama por mol, certo? Um Cl, ou seja, um cloro, que é 35,5 U, ou 35 grama por mol. E aqui a gente vai ter a soma deles dois, dessa forma, 35,5 mais 1 vai ser 36,5 gramas por mol. No caso, isso aqui para 1 mol de HCl, certo? E aqui, ó, a gente tem o que seria o ácido sulfúrico, também um ácido forte, certo? E aqui a gente tem a estrutura molecular desse ácido. Um enxofre, né? Esse S aí é enxofre, 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Partindo disso, a gente tem aqui, ó, a gente só tem 2 hidrogênios aqui pertencendo. A massa atômica desse hidrogênio é 1, então a gente vai ter 2 vezes 1 igual a 2. O enxofre, a gente só tem um enxofre aqui participando dessa molécula. Um enxofre, a massa desse enxofre é 32, 1 vezes 32 igual a 32. Oxigênio, a gente tem 4 oxigênios pertencentes aí. Cada um deles tem massa de 16. 16 vezes 4, 64. No caso, a gente vai ter um total dessa molécula de ácido sulfúrico de 98 gramas, certo? Partindo disso, agora, a gente vai conhecer um novo conceito da estequiometria, que é o número de mols, ou a gente pode representar aí por um N minúsculo, certo? É a relação aí que a gente vai encontrar entre a massa de uma substância encontrada em uma balança com a sua massa molecular. Ou seja, eu vou ter aí, quando eu peso qualquer coisa na balança, eu tenho uma massa, certo? Mas a massa molecular daquilo é diferente. A massa molecular vai ser essa daqui, ó, que a gente tem aqui, que a gente calcula de molécula para molécula, certo? E a massa atômica, a gente vai ter aqui, a massa da balança é uma massa diferente, certo? Então, ó, a equação que se dá é basicamente isso daqui, a fórmula. N minúsculo igual a um M também minúsculo sobre o M maiúsculo. Esse M minúsculo que vai estar em cima vai ser a massa encontrada na balança, certo? E o M maiúsculo embaixo vai estar sendo aí a massa molecular desse composto, ok? Exemplo aqui, um exemplo 1, né? Quantos mols de água há em 360 gramas de água? Como é que a gente faz esse cálculo? Ele me diz aqui, ó, eu sei que a água é uma estrutura de H2O, ou seja, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E eu sei também que 360 gramas é a massa que eu posso achar na balança, pesando aí a água, aí cheguei a essa massa. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu sei, ó, que N, aí eu vou botar aqui M minúsculo sobre o M maiúsculo, 360 gramas é a massa que ele me deu aqui, ó, a massa encontrada na balança, certo? Dividida pela massa molecular da água. A água é composta aí por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. 2 hidrogênios dá 2 vezes 1, que dá 2, mais 16, que é a massa do oxigênio. Então, eu vou ter 18 gramas por mol, certo? E aqui, ó, 360 dividido por 18, eu vou ter 20 mols. Então, em 360 gramas de água, eu tenho 20 mols de água, certo? É basicamente aqui que é dessa forma que é feito esse cálculo. Partindo disso, agora a gente vai praticar, vai exercitar aí alguns desses conceitos que a gente já conheceu, certo? Primeira questão, a amônia, que é esse aqui, NH3, muito presente aí em alisantes, aquele cheiro bem característico, bem forte do alisante,
é justamente o cheiro da amônia, certo? É um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio. Conforme a reação não balanceada a seguir, a gente tem aqui uma reação, certo? A reação da produção da amônia. Os coeficientes estequiométricos dos compostos apresentados na equação química são respectivamente. Lembra que a gente falou sobre o balanceamento de uma equação química? E todos os componentes que apresentam aqui precisam estar lá no final? Então, a gente vai substituir aqui x, y e z por outros números. Quais são eles? Primeira coisa, a gente vai balancear essa equação, né? Tenho aqui, ó, x, y e z. Preciso observar. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2, não é isso? N2. Isso aqui nos reagentes. Nos produtos eu tenho quantos nitrogênios? Apenas 1. Então eu preciso balancear isso aqui, equilibrar. Se aqui eu tenho um 2, aqui eu tenho 1, o que é que eu faço? Adiciono 2 aqui na frente. Agora eu vou ter 2 nos meus reagentes e 2 também nos meus produtos, certo? Balanceei já o nitrogênio. Agora qual o outro componente que faz parte aqui? O hidrogênio. Nos meus reagentes, eu tenho, ó, um hidrogênio, certo? E lá eu tenho 3, só que agora eu tenho 2. 3 vezes 2 eu tenho 6. 6 hidrogênios no meu produto. Como é que eu faço para equilibrar aqui? Eu adiciono, ó, eu adiciono 3 aqui. 3 vezes 2 dá 6. Lá nos produtos, 2 vezes 3 também dá 6. Então agora eu equilibrei. Aqui na frente do nitrogênio eu adiciono 1, só para fechar a continha, certo? E aí eu tenho, quais são os meus coeficientes? 1, 3 e 2. Qual das alternativas aqui que eu tenho? A letra B. 1, 3 e 2. Esses são os coeficientes que eu encontro para balancear aí essa equação, certo? Próxima questão. A combustão completa é um tipo de reação química que tem como produtos o gás carbônico e a água. No caso, a queima de qualquer coisa produz gás carbônico e água, certo? Reagindo álcool etílico, que é o álcool comum que a gente já conhece, e oxigênio, na proporção em mols de 1 para 3, quantos mols de gás carbônico vai ser produzido aqui? Como é que a gente faz esse cálculo? Primeiramente, a gente tem que observar qual vai ser a minha equação química, certo? O que é que eu preciso fazer? Balancear essa equação. Apenas isso, ok? Vamos balancear aqui. Eu tenho, ó, aqui o álcool etílico reagindo com gás oxigênio, produzindo água e gás carbônico. Nesse primeiro grupo aqui, eu tenho carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos, eu tenho o C2. Esse C2 aqui, ó, eu não encontro do outro lado. Eu tenho o carbono, mas ele está sozinho. Eu tenho que equilibrar. O que é que eu posso fazer? Adiciono o 2 na frente do gás carbônico, do CO2. Agora eu também tenho 2 carbonos nos produtos e nos reagentes. Feito isso, vou analisar agora os outros átomos, os outros componentes. Qual o próximo que eu posso analisar aqui? O oxigênio, o hidrogênio. Vamos começar aqui. Eu tenho nos produtos, nos reagentes, eu vou ter 6 hidrogênios. Aqui, ó, C2H6O, 6 hidrogênios. Enquanto que lá nos produtos eu só tenho 2. E aí o que é que eu vou fazer? Eu adiciono o número 3 na frente da água, que é H2O, e agora eu vou ter 3 vezes 2, também 6 hidrogênios. Agora eu balanceei, eu equilibrei a quantidade de hidrogênio que eu tenho nos reagentes eu tenho no produto, certo? Agora eu preciso balancear quem? O oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho lá nos meus produtos? Eu tenho 3 aqui da água, mais 2 vezes 2, eu tenho 4 aqui no gás carbônico. Somando tudo, eu vou ter 3 mais 4, 7 átomos de oxigênio nos meus produtos. E aí eu preciso ter 7 também no reagente. Como é que eu posso fazer isso? Eu adiciono um 3 na frente do oxigênio, do O2. Aí eu vou ter 3 vezes 2 igual a 6. Mais um, ó, aqui do álcool, eu vou ter 7. Então eu tenho 7 carbonos de um lado, 7 oxigênios de um lado, perdão, e 7 oxigênios também do outro lado. E aí, ó, qual foi a pergunta que ele me fez? Quantos mols de gás carbônico vai ser produzido? Quando ele pergunta mol, ele está perguntando o coeficiente que aparece na frente dessa equação, certo? Então aqui a gente tem, na frente do gás carbônico, qual é o númerozinho que está aparecendo? 2. Então vai estar produzindo
2 mols de gás carbônico durante todo esse processo aqui, certo? Agora uma questão bem simples, um cálculo bem rápido que vocês vão ver. Quantos mols de gás oxigênio estão presentes em 16 gramas deste gás? Então, em 16 gramas, 16 é a grama que a gente vai achar na balança, se a gente for pesar esse gás. Quanto do próprio oxigênio a gente vai ter em 16 gramas do gás? Vamos começar aqui, ó. A massa atômica do oxigênio é 16 gramas por mol, a massa atômica. Qual vai ser a massa molecular? A molécula de gás oxigênio é composta por 2 átomos de oxigênio. Então, o que é que eu faço? 2 vezes 16, 32 gramas por mol, certo? Achei aqui, ó, o que é a massa molecular do gás oxigênio. Agora, a gente vai partir para o cálculo do número de mol. O número de mol, né, é igual ao M de massa da balança, dividido pela massa molecular. A massa da balança aqui é quanto? 16. 16 gramas dividido por 32 gramas por mol, que vai ser a massa molecular desse gás. Fazendo essa divisão, ó, no final eu vou ter número de mol igual a 0,5 mol. Então, ó, ele perguntou quantos mols de gás oxigênio? 0,5. Então, a alternativa aqui, ó, vai ser a letra A, certo? Agora a gente vai partir para uma questão que é um pouco mais difícil, um pouco mais chatinha, mas com a prática, com o exercício, a gente pega o jeito, tá? Vamos ver aqui. Para a reação da síntese também da amônia, ou seja, a produção da amônia, ao utilizar 10 gramas de gás nitrogênio, reagindo com gás hidrogênio, qual massa em gramas do composto vai ser produzida? Ele quer saber quanto de amônia, perdão, eu vou estar produzindo, certo? Eu tenho aqui já, ó, a equação balanceada. Vamos ver aqui. Eu sei que a massa atômica do nitrogênio é 14 gramas por mol e a massa atômica do hidrogênio é 1 grama por mol. Então, eu preciso calcular, antes de tudo, a massa molecular de cada uma dessas moléculas. O nitrogênio, né, o gás nitrogênio, ele é composto por 2 nitrogênios. Então, 2 vezes 14 igual a 28 gramas por mol. O hidrogênio é quanto? 2 vezes 1 igual a 2 gramas por mol. E da amônia vai ser 3 vezes 1, que são 3 átomos de hidrogênio, igual a 3 gramas por mol, mais 14 gramas por mol, que é do nitrogênio que faz parte ali. Então, eu vou ter 17 gramas por mol, certo? Partindo disso, vamos agora pensar numa coisa rapidinho. Eu sei que aqui, ó, 1 mol, esse 1 que está na frente, 1 mol de N2, ou seja, de gás nitrogênio, vai estar produzindo 2 mol, esse 2 aqui na frente da molécula de amônia. Então, 1 mol, certo? De gás nitrogênio produz 2 de amônia. Então, vamos pensar da seguinte forma. Uma molécula de gás nitrogênio, certo? Produz 2 moléculas de amônia, certo? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Pensando nisso, ó, a gente vai fazer essa relação. 28 gramas de gás nitrogênio, que é a massa molecular dele, vai estar produzindo, ó, 2 vezes 17 gramas de amônia. 17 gramas é a massa molecular da amônia, certo? Então, ó, 2 vezes por quê? Porque produz 2 moléculas. E a gente vai ter o resultado de 34 gramas, certo? Pensando nisso, a gente vai pensar da seguinte forma. 28 gramas, certo? Que é a massa molecular da amônia, vai produzir 34... Da amônia não, do gás nitrogênio, vai produzir 34 gramas de amônia, certo? Então, 10 gramas de gás nitrogênio, que foi o que a questão me perguntou, vai produzir quanto de amônia? Essa é a minha questão. É isso que eu preciso pensar. Vamos fazer os cálculos aqui. Meios pelos extremos, né? Uma regra de 3 simples. 28 vezes x, certo? E 10 vezes 34. Fiz esse cálculo, vai dar quanto? 28 vezes x igual a 340. Repete o x, ó, desce o 28 dividindo, 340 dividido por 28, eu vou ter quanto? 12,14. Então, 12,14 vai ser a quantidade aí em gramas, certo? Que eu vou achar e que eu vou produzir de amônia se eu adicionar nessa equação apenas 10 gramas de
nitrogênio, certo? Então, ó, se eu adicionar aqui 10 gramas do gás nitrogênio, eu vou ter no final 12,14 gramas de amônia, certo? Então, quando a gente fala aí de cálculos estequiométricos, a gente está falando justamente dessas questões, do cálculo aí da quantidade de gramas que se produz, da quantidade de gramas que é adicionado para produzir alguma coisa. Então, a gente precisa entender aí, né? Por exemplo, vários processos industriais de coisas simples que a gente tem em casa, utiliza-se aí como base essas questões. Esses cálculos são difíceis, aparentemente, né, inicialmente, mas aí com a prática, com o estudo, voltando às aulas anteriores que a gente já tem gravadas, a gente vai pegando o jeito aos poucos, certo? Então não tem por que se assustar, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Até a próxima, bons estudos e tchau, tchau!